Dando continuação aos assuntos de bioquímica dos alimentos, hoje nós vamos ver a fisiologia pós-colheita, que se refere ao ciclo vital dos vegetais. Então, plantas, frutas, verduras, todo tipo vegetal tem o ciclo vital que é estudado na fisiologia pós-colheita. Por quê? Identificar o ponto ideal da colheita, aplicação de tecnologias que retardam ou induzem a atividade fisiológica do produto, o produto sendo vegetais, e estudos para aumento do período de conservação. Então, entendendo o ciclo vital de uma planta e a fisiologia que segue a sua colheita, a sua plantação e a sua colheita, nós podemos entender vários tipos de tecnologias diferentes associadas ao comércio e ao consumo desses vegetais. No ciclo vital nós temos 4 fases: crescimento, a maturação fisiológica, o amadurecimento e a senescência. Explicando período por período, nós temos o crescimento. O crescimento ele é a divisão celular. Então, para os que estão pagando agora aulas com o Patrick de aspectos celulares, ou estão vendo ou vão ver sobre a divisão celular. A divisão celular ela acontece para que haja aumento, né, multiplicação daquele corpo. Então, uma célula viram 2, de 2 viram 4, de 4 viram 8. A divisão celular vai acontecer para o aumento, para o crescimento, né, daquele corpo. Então, divisão celular, aumento do volume decorrente da divisão celular. Então, da divisão celular, elas vão se dividindo, vai aumentando o volume, o tamanho daquele corpo. Aumento do volume de água e de compostos orgânicos, aumento físico irreversível, ou seja, a planta, aquele produto vegetal, ele não pode diminuir de tamanho mais. E do crescimento, não é o período certo para colher, ele ainda está crescendo. Pode ser demarcado como esses aqui. E os períodos de tempo são diferentes para cada fruto, ou seja, um morango não vai crescer na mesma velocidade que uma banana. Uma banana não vai crescer na mesma velocidade que um café, e etc. Cada um tem o seu tipo próprio para a colheita. Eles têm tipos diferentes de crescimentos. Eles demoram períodos diferentes. A segunda fase é a fase da maturação fisiológica, que ela antecede o amadurecimento. Eu errei, eu vou ajeitar. Ela é do volume máximo atingido, ou seja, quando a fruta está em maturação fisiológica, ela já está no tamanho máximo que ela vai atingir, mas ainda não está adequada ao consumo, como por exemplo, essa 2 aqui, ela está no tamanho máximo. Não significa que ela esteja pronta para o consumo. E o seu desenvolvimento máximo, ou seja, todos os produtos como compostos orgânicos, água, eles estão no desenvolvimento máximo. Já quando ele entra em amadurecimento, aí sim ele está adepto ao consumo. Nele nós temos síntese de diversas substâncias químicas, modificações de cor, sabor, aroma e textura, máxima qualidade comestível, por isso que eu disse que ele já está adepto ao consumo, porque ele está em seu maior valor, maior qualidade. E aqui uma setinha só para explicar mais ou menos, a gente vai falar mais tarde, sobre o etileno. Ele atua no amadurecimento de frutos e é bastante utilizado na agricultura. Então, só mais tarde a gente vai ver mais sobre ele, mas o principal fator que trabalha no amadurecimento eu escrevi errado. Aqui tá errado. E na senescência é o etileno. Então, aqui em amadurecimento a gente pode ver
a banana 5 e a banana 6. Já que a banana 7 já está mais escura, mais podre, mais capenga, mais murcha, a senescência. Alterações irreversíveis, ou seja, coisas que não podem mais voltar ao a antes, né? Processos de síntese diminuem, então as sínteses de substâncias vão diminuir. Predominância em processos de degradação, envelhecimento da planta, morte, perecibilidade. Então, esses são as quatro fases de uma planta, de um vegetal. Primeiro, no crescimento, ela tem aumento de divisão celular, volume, água, aumento da produção de compostos, mas ainda não está no período de colher. Na maturação fisiológica, ela chega no volume máximo e o desenvolvimento máximo de suas substâncias, mas ainda não está adequada para colher. No amadurecimento, ela tem modificações de cor, sabor, aroma e textura, e ela está na máxima qualidade comestível dela. E na senescência, e também é muito bom comentar aqui em amadurecimento sobre a presença de compostos bioquímicos que tem aqui, né, em síntese de diversas substâncias químicas. E na senescência é quando ela começa a apodrecer. Sobre o ciclo vital, tem 2 fatores muito importantes que precisam ser detalhados: a transpiração e a respiração. A transpiração é o suor, né? Quando a gente fala assim, tá transpirando, suor. Suor, perda d'água. Perda de água na planta. Então, quando o fruto ainda está na planta mãe, perde de dia com calor, mas de volta de noite. Não não vou entrar no mérito, mas para os que estudaram botânica no ensino médio, que nem eu, tem todo aquele negócio, né, de que a planta, ela absorve água e sais minerais do solo e perde água pelas plantas, pelas folhas, né? E pelos frutos. Então, ela perde água no calor do dia e de noite essa água vai se recuperando, puxando do solo. Na colheita, perda irreversível. Por quê? Porque depois que a gente tira a fruta da planta mãe, não tem como absorver a água do solo. Então, qualquer água que esta planta perder vai ser irreversível e não tem como ela voltar. E perda de turgor é ela murchar, perder peso. Perder peso, uma planta, é ruim para o comércio, porque a gente compra planta a gente compra fruta, vegetal, a gente compra no peso, né? Então, se uma planta é murcha, ela é muito leve, vai ser ruim de vender ela, né? Como evitar a perda de água e perda de turgor? Mantendo o ambiente com elevada umidade relativa. A forma mais normal, mais comum da gente fazer isso é borrifando água. Então, é comum em mercados você ver pessoas borrifando água nos vegetais, para eles justamente não perderem água e não perderem o turgor. E evitar ventilação excessiva. Por que evitar ventilação excessiva? Por causa da respiração. A respiração, ela trabalha com a decomposição de substâncias complexas da planta. Fonte de energia da planta, síntese de substâncias como enzimas e substâncias químicas, manutenção das funções vitais e aqui, quanto maior respiração, menor vida útil. Quanto maior respiração, menor a vida útil. Por quê? A gente viu isso
aqui comigo, os que viram isso, em fisiologia. A respiração e também em bioquímica, né? A respiração celular trabalha com fonte de energia, síntese de substâncias e manutenção de funções vitais. E a respiração, ela é responsável pela decomposição de substâncias complexas. De que forma? Glicose, quando está com oxigênio, se degrada em ATP, água e dióxido de carbono. Então, um composto, uma substância complexa foi degradada por causa da respiração. E isso é utilizado em diversas coisas, como fonte de energia, ATP, síntese de substâncias como enzimas e substâncias químicas e manutenção das funções vitais. Respiração é uma função vital. E as necessidades vitais da planta, né, dependem da respiração. Só que aí tem um negócio. Se a gente quer que uma planta dure mais tempo, a gente não quer que a sua manutenção vital seja rápida, porque conforme ela for respirando, maior a síntese de substâncias, maior a manutenção das funções vitais. Isso significa que mais rápido ainda a planta vai se degradar, porque a planta, os vegetais, eles têm um período de vida, né, bem limitado. Se a gente quer que esse período de vida dure mais, para dar tempo a gente estocar, para dar tempo comercializar, deixar na nossa casa pra gente comer durante a semana, a gente quer que ela dure mais tempo. Então a gente precisa reduzir a respiração dela. Mas antes de entrar nesse mérito, preciso explicar a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. A aeróbica é a que está na presença de oxigênio. Então, se existe oxigênio, é aeróbica. É hidrólise do amido, ou seja, o amido, eu vou descer lá em etileno, mas é só para vocês entenderem. Amido, ele vai se degradar em açúcares, ou seja, um amido bem grandão vai se degradar em glicoses menores, porque aos que pagaram bioquímica, aos que não pagaram, eu posso sugerir a minha aula que está no meu canal no YouTube sobre compostos. Assim, só se você precisar mesmo, porque foge um pouco do tema que é essa prova. Mas se você achar necessário, você pode ver a minha aula, se chama SOS Bioquímica. E amido, ele é uma grande glicose. É um conjunto enorme de glicoses. Se a gente sair quebrando esse amido sem parar, ele vai virar vários glicoses, açúcares. Então, conforme uma fruta vai amadurecendo, quando é uma fruta, por exemplo, uma banana verde, ela chega maçuda, né? Ela trava a boca, porque ela tem muito amido. Mas conforme ela vai amadurecendo, esse amido vai se degradando em açúcares por causa da respiração. A respiração vai quebrando o amido e esse amido vai se quebrando em glicoses. E essas glicoses vão se quebrando novamente até virar água e dióxido de carbono. O produto dessa quebra usando oxigênio e glicose, o produto que nós temos é dióxido de carbono, água e energia da planta. Energia que a planta vai precisar para suas funções vitais. Já a anaeróbica é quando não tem oxigênio. Acontece também hidrólise do amido e como produto também nós temos dióxido de carbono. Só que nós também temos acetaldeído e etanol, álcool. Por quê? Porque a galera que pagou bioquímica viu isso
em carbono também. Em respiração também. Respiração anaeróbica, que não acontece nos seres humanos, é a respiração alcoólica, que libera etanol. O resultado é que o negócio é fermentação. O processo que acontece de respiração anaeróbica é a fermentação. Só que o que acontece? Aí isso aqui eu dei só uma explicada maior. Nos slides da professora está escrito: menor energia leva à morte celular. Explicando em melhores fatores essa sentença, tem aqui: a energia liberada é insuficiente para manter as funções normais da célula por muito tempo. Porque a respiração anaeróbica ela não é tão boa, ela não é tão maioral quanto a aeróbica, né? Então ela é insuficiente. Consequência, leva à morte celular, porque a célula não consegue sustentar o seu metabolismo apenas com energia obtida pela fermentação, além de acumular substâncias tóxicas, como etanol, que é um tipo de álcool, gente. E álcool não é bom para compostos como plantas, né? Como frutas. Aí temos fatores que afetam a respiração. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a respiração. Até pra gente isso é verdade, né? Quando a gente tá no calor, a gente começa a ficar com a respiração mais pesada. Calor vital do produto é sempre maior do que a temperatura ambiente. Ou seja, colocar as frutas, os vegetais, em ambientes que sejam menos quentes do que o produto, né, é o adequado. E aqui, limites dependendo do vegetal, mas o máximo é de 30 a 35. Então, o limite mínimo de temperatura que aquele vegetal deve estar, depende, mas o máximo é de 30 a 35. Considerando que a gente mora aqui em Juazeiro e assim, aqui chega a uns 38, 40 graus, aí algumas frutas é melhor a gente colocar na geladeira, né? Que aí armazena por mais tempo. Outro fator, umidade relativa. Teor de umidade dos produtos é de 80 a 95. Senão, ela vai ter perda de turgor, murchar, né? Aí tem colheita e transporte, tem maior transpiração, ou seja, ela perde água, umidade, e aí ela murcha. Para evitar essas perdas, tanto de temperatura quanto umidade relativa, reduz o oxigênio, respiração, e aumenta o CO2. E também temos como fatores injúrias mecânicas, danos físicos, tombos, cortes, amassados, insetos. E como consequências desses fatores, afeta a aparência, escurecimento, endurecimento, prejudica o comércio. E aqui temos aqui já é outro tópico, não tem mais a ver com respiração, transpiração. Quer dizer, tem a ver com a respiração, né? Que são dois tipos de frutos diferentes. Existem os frutos climatéricos e os não climatéricos. Os climatéricos, eles têm amadurecimento rápido, eles têm aumento rápido da respiração durante a maturação. Então, a sua respiração aumenta durante a maturação. Então, todo me fugiu o nome. A manutenção das funções vitais, ela é mais rápida nesses frutos. Aí, o que acontece? Essa aqui é a principal característica deles. É que eles amadurecem mesmo depois de colhidos. Colhidos quando eles são retirados da planta. Como exemplo, temos banana, abacate, maçã, mamão, melancia. Quando a gente compra banana ou mamão, a gente geralmente compra o quê? Um verde, porque a gente bota em casa e durante a semana ele vai amadurecendo sozinho.
né, sem estar na planta. Isso porque eles são frutos climatéricos. Já se a gente compra um abacaxi muito verde, um morango muito verde, uma laranja muito verde, ela não vai chegar no ponto bonitinho, maduro. Ela, do jeito que ela tá verde, ela apodrece sozinha. Por quê? Porque são frutos não climatéricos. Eles têm a atividade respiratória mais baixa e eles não amadurecem após serem colhidos na maturação fisiológica. Ou seja, se eles não forem colhidos na época do amadurecimento, que é quando eles estão no ápice, eles vão da maturação direto para a senescência. Do jeito que eles estão verdes, eles só vão murchar. Eles não vão amadurecer e ficar no ápice bonitinhos. Eles devem permanecer na planta mãe até o fim da maturação. Aí aqui temos... tá em espanhol agora que eu vi. Exemplos de frutas climatéricas e não climatéricas. Aí aqui, agora vamos falar sobre o etileno. O etileno é um gás incolor. Por que ele é importante? Ele é um hormônio vegetal que regula a maturação e o envelhecimento das plantas e das frutas. Aí, ação do etileno. Em frutas verdes tem maior acidez, que vai se transformar em baixa acidez. Então, essa acidez vai diminuindo conforme a ação do etileno. Pigmentos verdes vão... Não tem aqui explicando. Mas esses pigmentos verdes, eles vão mudando, né? Conforme a ação do etileno. Então, a fruta vai mudar a cor. Presença de polissacarídeos como amino vão se transformar em maior teor de açúcares. Então, aqui, ó, a ação do etileno acelera a ação das enzimas. As enzimas que ficam trabalhando no vegetal. E aí, uma fruta madura, ela tem... Não tô conseguindo ler o que é isso, eu acho que é pectina. Síntese de aromas, então mudança de cheiro. Carotenoides, no caso do mamão, né? Que é os compostos bioativos que eu havia citado. Baixa acidez e maior teor de açúcares. Aí aqui, como eu tinha explicado, ácido se transforma em baixa acidez. Amido se deteriora em açúcares. Clorofila se transforma em antocianinas, que vão trabalhar com com a mudança de cores. Que vocês vão ver mais em escurecimento enzimático. Mas isso aí é assunto mais pra frente. Pectinas insolúveis se formam pectinas solúveis. Moléculas grandes se transformam em moléculas pequenas, como o amido se transforma em açúcares. Então, isso tudo acontece graças à ação do etileno, que é quem regula a maturação e o envelhecimento das plantas. Na planta, a ação do etileno é na abscisão de folhas. Aqui, ó, na fase da manutenção da folha, níveis de auxina altos. Local de ação do etileno no galinho, que fica entre o galho grande e a folha. Fase de indução da queda, níveis de auxina diminuem e aumenta a produção do etileno. Quando a planta precisa que as suas folhas caiam, aumenta a produção de etileno. Esse etileno vai agir aqui e aí a planta vai amarelar e cair. Fase da queda, enzimas hidrolisam polissacarídeos da parede celular e o resultado, separação das células e abscisão das folhas. Ou seja, essas células vão se afastando e a folha cai sozinha. A atuação do etileno, né? Como ele age, como ele funciona do ponto de vista molecular, né? Ele se liga ao receptor. O etileno funciona como um hormônio vegetal. Ele precisa primeiro se conectar a um receptor específico dentro das células do fruto ou da hortaliça. Receptores esses que ficam na membrana. Eu acho que vocês estão vendo isso em aspectos.
E aí ele forma um complexo ativado quando ele se conecta a um receptor. Quando o etileno se liga ao receptor, ocorre uma ativação, formando um complexo, que inicia uma cascata de sinais. Como os receptores eles são sinalizadores, quando o etileno entra em contato com a célula, ocorre uma ativação. E nisso inicia reações de síntese, como de RNA e de proteínas. Esse sinal ativa a célula para produzir novos RNAs e proteínas. Ou seja, o etileno modifica a atividade metabólica da planta. Ele é um acelerador, né? E aí, 4, modifica a expressão genética. Os genes da planta passam a ser ativados ou desativados, dependendo da ação do etileno. Isso explica por que ele tem efeitos tão variados. E 5, grande variedade de respostas fisiológicas. Como consequência, o etileno provoca várias mudanças no fruto ou vegetal, como aceleração do amadurecimento, abscisão, queda das folhas, flores e frutos, amarelecimento, né, que já faz parte da senescência, murchamento das flores e intensificação do aroma e sabor dos frutos. É por isso que o etileno começa sua ação na fase de amadurecimento. Porque depois disso, do amadurecimento, vai para a senescência e o etileno tá lá agindo, porque ele vai acelerando as modificações daquele vegetal. Produção de etileno. Grandes quantidades são produzidas durante o processo de amadurecimento e senescência, como eu havia explicado. Aumento pode anteceder ou não elevação da taxa respiratória. Então, conforme o etileno vai agindo, ele vai aumentando a taxa respiratória, porque conforme o vegetal precisa fazer mudanças fisiológicas na sua estrutura, precisa da respiração, né, para manter essas funções vitais. E isso aqui, etileno por estresse. O etileno produzido em grande quantidade pela planta devido a situações de estresse, como traumas, temperaturas extremas, luz ultravioleta e danos causados por micro-organismos ou insetos. Então, em temperaturas muito quentes, luz ultravioleta, então muita exposição solar, traumas e danos, vai haver maior quantidade de etileno. Então, quando a gente coloca uma fruta muito tempo no sol, ou então uma fruta num lugar muito quente, obviamente aquela fruta ela vai apodrecer mais rápido, não só por transpiração, mas também pela produção excessiva de etileno, que vai fazer com que ela apodreça. Aí esses aqui foram tirados dos slides originais, que eu vou só dar uma passada e uma explicada melhor. Aumento da vida na prateleira. O que a gente pode fazer para fazer com que aquele vegetal dure mais tempo na prateleira? Controlar a atmosfera, baixa temperatura, baixo nível de O2, alto nível de CO2, né? Por causa do que eu havia explicado. Baixa temperatura sobre a ação do etileno e a transpiração. E baixo nível de... Deixa eu até puxar aqui. É bom até explicar. É bom até falar melhor dessa parte. Por causa da transpiração. E baixo nível de oxigênio e alto nível de CO2 por causa da respiração. Só que, pra gente fazer tudo isso dar certo, precisa de um alto custo. Aquele mercadinho do centro, aquele mercadinho central que fica, aquela feirinha que fica do lado da FAP, ela não tem essas condições, né, de aumentar a temperatura, baixar o nível de oxigênio, aumentar o nível de CO2. As frutas estão lá expostas no sol, no máximo tem uma tenda em cima, e é isso. Então, esse controle, ele exige um alto custo, que aí a gente já encontra mais em supermercados, né? Ventilação.
remoção química, embalagens ativas. Remoção química, no caso, para diminuir as atividades metabólicas, né? Porque se a gente mexer nos químicos, etileno, enzimas, aí a gente diminui as atividades metabólicas. Temos o uso de embalagens ativas para diminuir as atividades metabólicas. Sachês de KMO4, né, que tem oxigênio, tem manganês e tem potássio, que diminuem a atividade do etileno também. Sachês de carvão ativado com metais catalisadores. Sachês de zeólitos, minerais de alumínio e silicato com elementos metálicos da tabela periódica. Isso tudo porque o etileno, ele tem muita... Gente, me fugiu a palavra. Ele se conecta muito com metais. Então, na presença desses metais, o etileno vai para o metal e não vai para a planta. E aqui, inibidores de etileno, se você olhar bem, eles são ácidos ou metálicos. Só que aí, no caso, a maioria deles é tóxico. Então, é melhor não utilizar eles, porque aí vai afetar o consumidor, né? E na promoção do amadurecimento, quando a gente quer... Aqui é quando a gente quer que ele dure mais. Aqui é quando a gente quer que ele amadureça mais rápido. Aqui é quando a gente quer que diminua, e aqui é quando a gente quer mais rápido. Adicionar gás etileno em câmaras. Isso aqui é de alto custo. Adicionar compostos que liberam etileno, como 2-cloroetilfosfônico, 2-cloroetil-tris-metoxicilano e desidratação catalítica do etanol. Então, traduzindo em miúdos, a gente pode adicionar compostos que fazem com que o etileno seja liberado. Eu acho que a melhor maneira que você pode fazer isso é colocar uma banana que já está amadurecida perto de outros vegetais que você quer que amadureça mais fácil. Porque uma fruta que ela já está amadurecida, ela já está liberando etileno. E etileno é um gás, então ele vai sendo liberado. Então a gente coloca ele em outros vegetais, o etileno vai ser liberado e vai acelerar o amadurecimento os que ainda estão em processo de amadurecimento. Aqui é mais um resumo sobre os tópicos mais importantes desse assunto. E lembre-se que qualquer dúvida vocês podem me procurar para tirar as dúvidas. Vou estar sempre disponível, gente. E é isso. Até a próxima.